E o Palmeiras se reapresentou no dia de hoje e inicia aí a preparação para enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz pela Libertadores da América. O Palmeiras, que é o líder do seu grupo e tem essa partida difícil aí na Bolívia. Vamos atualizar as notícias do Verdão, trazendo aí os comentaristas falando sobre o Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí trazer os comentaristas falando sobre o Palmeiras, vamos estar analisando e reagindo aqui no nosso canal e logo depois eu trago notícias atualizadas do Alviverde. O campeonato. E quem é o líder do campeonato para variar? Pela primeira vez temos um líder isolado no Brasileirão de 2025, Sociedade Esportiva Palmeiras, 6 vitórias seguidas, contando a Libertadores, 4 vitórias seguidas de Brasileirão, sendo que Márcio Amoroso venceu o Inter em Porto Alegre, o jogo improvável, e ontem o Fortaleza no Castelão. Poucos times, até o final do campeonato, irão conquistar essas 2 vitórias fora de casa, no Beira-Rio e no Castelão. Palmeiras foi lá e brocou 6 pontos. Plirra, o Palmeiras já dava indícios, né, na questão do Campeonato Paulista de uma... Eu não estava achando, não. Eu estava achando que dessa vez podia entornar. Mas é o Palmeiras, né? Principalmente pelo seu treinador. Não estava dando indício, não. Para mim, assim, como termina, como conquista a vaga, como vai buscando. Só rapidinho, o Davi Luiz ali podia ter encurtado, Fábio? É o movimento natural do zagueiro, né, Plirra? Você diminuindo o espaço para o chute do atacante, né? Principalmente nesse confronto mano a mano. Mas aí o Davi, ele já, né, logicamente... Já tinha salvado uma bola em cima da linha. Ele foi pressionado um pouco pelo torcedor do Fortaleza, né, no aeroporto, enfim, mas salvou, né? Teve uma participação. Tomou uma pressão na porta do aeroporto. Mas deu muito espaço ali para o chute. O Palmeiras, ele tem, Plirra, na minha opinião, o seu treinador como sempre sendo a cereja do bolo, né? O cara que sabe do elenco que tem na mão, sabe os jogadores que pode confiar. E é um time que joga muito forte fisicamente, né? E a volta agora do Gustavo Gomes, ele é um zagueiro importante pro Palmeiras, um líder. E o Palmeiras fez um jogo difícil, né? Um jogo contra o Fortaleza. Não é fácil ganhar lá dentro. Mas aí começa a dar indício de ser um time que vai brigar para ser campeão. Não brilha, mas cara, faz a lição fora de casa. Isso que a gente estava falando agora do Ramon, da questão da variação, de buscar outro sistema. Você pode falar o que for do Abel, que ele é chato, ele incomoda, que só o time dele é prejudicado. Mas, cara, é um cara inquieto, o cara vai mudando de sistema, como o Amoroso falou, conhece os jogadores que tem na mão, ele consegue potencializar o jogo de todo mundo. O Felipe Anderson voltou a jogar bem, mudou o Estevão de posição. Então ele conhece todos os jogadores que ele tem na mão, faz os caras jogar mais. E você pode gostar ou não da maneira como joga, da maneira como ganha, mas esse Palmeiras é muito competitivo, muito por mérito do seu treinador. Não só competitivo, né? Não só competitivo, tem estrela também. Último lance, pênalti. Achei que o cara ia afundar o goleiro para dentro do gol, o cara me bate, não bateu tão bem, mas o goleiro teve mérito, sim, de ir na bola. Mas o Everton, que todo mundo fala aqui... É impressionante, né? Não pega pênalti. O Everton pegou pênalti em 2016 na final olímpica e o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro da sua história no futebol. O Everton, no dois campeonatos brasileiros atrás, pegou aquele pênalti do Tiquinho Soares, num jogo que simbolizou a arrancada do Palmeiras para cima do Botafogo, superando o Botafogo. E ontem, a última bola do jogo, o cara vai lá e garantiu os 3 pontos. Uma defesa que vale 2 pontos. Mas ele é muito bom goleiro. Assim, ótimo goleiro. Ele é ótimo goleiro, ele é importante demais pro Palmeiras. É um cara que deve exercer uma liderança muito positiva no grupo, né? Prova disso a gente viu ali. Lógico que tem a comemoração do resultado, né? Mas também tem com relação à pessoa que ele é, para a importância que ele tem no elenco. E, assim, defesa importante. Ele é um cara que decisivo. Outra coisa que me chamou a atenção, que tem a ver com essa imagem que a gente acabou de mostrar, a vibração dos jogadores do Palmeiras. É um time... É viagem minha, Fabinho? Ou tá muito claro que é um time que gosta de ganhar? Não aceita a derrota, né? E mais uma vez você é repetitivo, porque o treinador cobra muito dessa equipe, né? O Estevão pode ir embora aí há poucos dias e é um cara que se dedica, corre a todo tempo. Então ele sabe motivar o elenco, ele sabe a importância de jogos assim.
o quanto é importante no começo do campeonato você já abrir uma vantagem e fazer a marca desse Palmeiras é ficar lá em cima, na liderança. E até para as outras equipes já sentir, puto, Palmeiras de novo. Então é importantíssimo e esse elenco sabe disso. Já conquistou muitas coisas nos últimos anos e sabe o quanto é gostoso ganhar. E quem gosta de ganhar, toda hora quer estar lá em cima. Abrindo vantagem na liderança. Em relação ao Flamengo, ainda é uma vantagem curta, mas, por exemplo, o Internacional, que todo mundo aqui, 2, 3 semanas atrás, colocou como um dos favoritos, pelo menos, a brigar pelo título. O Inter tem 6, o Palmeiras já tem 13. Já são 7 pontos sobre o Inter e o campeonato começou ontem. E aí, depois como é que busca, Luiz? É um time mordido, né, Plirra? É um time que não se conforma com a derrota, perdeu para o rival, o Abel não gosta de ser pressionado, começou a ser pressionado, questionado e... Ele usou isso, essa perca para pressionar os jogadores também. Usa isso, tira como exemplo toda a situação do Paulista e o Palmeiras é um time competitivo e tem estrela. Mas assim, o Fabula, nós que jogamos o combo do Palmeiras é muito bom, né? Mas nós que jogamos fora do país e trabalhamos com treinadores internacionais, né? Primeiro, o campeonato, quando é ponto corrido, o Palmeiras sabe jogar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem, no seu treinador, aquela vantagem de poder dar o tiro e fazer os pontos no início do campeonato, para que na sequência você pode tropeçar 2, 3 vezes durante a competição. Para poder um time campeão, você não pode perder muito. Então, no início do Campeonato Brasileiro, Palmeiras sempre foi forte. Palmeiras sempre largou bem. Fortaleza não perdia um jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro desde 2023. Exatamente, é difícil vencer lá. No meio do campeonato de 23, a gente está em 25. E o próprio Inter. Estavam vários jogos invictos. Não havia perdido nenhum jogo em 25. Das grandes ligas do futebol mundial, era o último invicto internacional. O Palmeiras foi lá e uma chapuletada. Tem uma evolução também do jogo de alguns jogadores, né? O Felipe Anderson, ele foi mudado de posição, né? Hoje ele joga um pouco mais para a direita. Aí o que acontece? Essa movimentação fez com que o Estevão tivesse um pouco mais de liberdade. Então o Estevão não é um jogador hoje que joga com o pé na linha. Ele joga em alguns momentos, quando tem a troca de posição, mas joga mais para dentro do campo. E aí já muda um pouco a movimentação dele de marcação. O Facundo Torres, né, que fez o gol também no jogo. É um jogador que está mais adaptado, é um jogador importante para o sistema também, porque, enfim, tem velocidade, tem o passe, tem o enfrentamento, enfim. Então tem isso. O Palmeiras é um time que voltou a competir forte. Gols dos jogadores mais questionados pela torcida. É isso. Facundo e Flaco. É isso. Eu acredito que quando a maior desgraça para os defensores tem o Paulinho ainda é quando o jogador entrar, o Vitor quando o jogador não guarda a posição. Quando o jogador não guarda a posição. Os defensores... Exatamente. Puta, é brabo, porque o cara tem a mobilidade, tem a facilidade de se deslocar. Nenhum jogador. Os caras gostam de marcar bonitinho. Ele vai cair aqui, beleza, tá marcado. Agora, quando começa, um troca pra cá, outro troca pra lá. E aí complica, velho. Que é o que o Palmeiras tá fazendo. E o Palmeiras, eles mudam de posição, mas não é várzea. É tudo organizado. Tudo certinho. O outro vem aqui, o outro vai lá. Não é aquela bagunça que... Bom, é um time encardido esse Palmeiras. O perseguidor, ou o outro grande favorito ao título brasileiro, jogou no sábado, fez o clássico contra o Vasco. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que se reapresentou no dia de hoje, iniciou a preparação. Depois eu vou trazer notícias aí, o Paulinho treinou, Rafael Veiga treinou. Vamos ver aí se eles terão condições de participar dessa partida contra o Bolívar. Deixa eu trazer notícias aqui para você ficar 100% atualizado sobre o Palmeiras. Abel Ferreira comandou treino regenerativo para os titulares e atividade técnica com o restante do elenco. Com a altitude como grande adversária, o time pode ter mudanças na escalação para administrar o desgaste. Por quê, pessoal? Lá na Bolívia, né, ainda mais jogando na altitude, vai ter muita exigência dos jogadores, né? Então pode ser que aqueles jogadores que estiverem um pouco cansados devem ser preservados para essa partida. Falar um pouquinho sobre o Flaco Lopes agora. Na matéria aí você vê, mesmo perdendo espaço entre titulares, Flaco Lopes iguala a artilharia do Palmeiras em 2025. Flaco Lopes é aquele jogador que, por mais que muitos não gostem, né, ele vive fazendo aí os seus golzinhos, vira e mexe,
ele tem deixado a sua marca, como foi na vitória contra o Fortaleza. Estava lá presente e deixou o dele. Gostando ou não, né? Flaco Lopes sempre deixa os seus gols. Mas lógico, agora com a contratação de Paulinho, Vitor Roque, ele deve perder espaço aí no time titular. Essas são as notícias, mas fica ligado aí que tendo mais notícias do Palmeiras, eu trago aqui no nosso canal. Gostou? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.